E aí galerinha, beleza? Como vocês estão? Tudo bom? Hoje nós estamos aqui para continuar nossas aulas de cenário. Já temos algumas aulas de cenário aí no canal, então vai ficar tudo linkado para vocês. Já tem uma playlist criada para que vocês aprendam um pouco mais de cenário e todas as dicas que a gente tá trazendo para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Todas as dicas que eu trouxer aqui, e até o momento eu não pintei nenhum cenário, tá? A não ser aqueles speed art que eu fiz quando eu comecei os cenários. Hoje nós vamos dar uma introdução naquilo que vocês podem fazer para criar cenas legais. E quando eu falo criar cenas legais, tem sempre alguém perguntando: pô, VC, qual que eu devo fazer primeiro, o personagem ou o cenário? Isso vai muito de artista, tá? Hoje a aula vai ser só sobre cenário, depois a gente faz sobre composição de cena com personagens e coisas desse tipo. Mas isso já é uma aula totalmente diferente de só focar em cenários. Nossa aula é só focada em cenários, pelo menos na terça-feira, tá? Então fica bem claro aí pra vocês. Tudo que eu fizer aqui vocês podem e devem reproduzir também no papel. Eu só tô dando as aulas na tablet porque tá ajudando muitas pessoas que têm muita dificuldade com relação ao digital, tá bom? Então eu tô usando sim o Photoshop CS6, mas você pode usar isso em qualquer Photoshop. E com relação a brushes, vai ficar aí na descrição algumas ideias de brushes para vocês. E em breve eu vou colocar meus brushes para download, só não sei ainda como, mas a gente está pensando nisso. Vamos lá. Para composição de cena, galera, fica muito claro que nós precisamos aprender um pouco de perspectiva, mas nem sempre ela é necessária, principalmente quando você está estudando cenários de floresta, que é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a jogar coisas dentro da cena, tá? Então eu vou colocar primeiro aqui, no primeiro plano, vou colocar aqui uma parte aqui. Antes de mais nada, quero pedir para vocês ajudarem a gente a divulgar esse vídeo clicando no gostei. Isso é muito importante para que a gente traga aulas mais avançadas no canal, como essa que vocês vão ver a partir de agora. E se você estiver vendo esse vídeo pelo celular, por favor, ative as notificações ao inscrever-se no nosso canal, para você não perder nenhum conteúdo. Dá para fazer a mesma coisa clicando na engrenagem. Assim você recebe tudo por e-mail e não perde nenhum conteúdo que está sendo criado aqui no nosso canalzinho bonitinho. Certo? Um solo, vamos dizer assim. Nesse solo eu vou colocar em volta uns arbustos, tipo assim, ó. Vamos colocar uns arbustos que podem se sobrepor uns aos outros, ok? Isso é legal da composição que vocês podem criar. Então eu posso fazer uns arbustos sobrepondo uns aos outros. Como a gente denomina isso? Você pode colocar ele de várias formas, principalmente usando cores. Então você pode colocar tanto com um degradê de cor, ou seja, um arbusto mais verde, o outro um pouquinho com verde mais claro, ou então pode fazer com arbustos diferentes, tipo um verde mais escuro, depois eu posso colocar um verde água, um verde mais claro e por aí vai. Então façam arbustos assim, vai ficar legal e dá uma identidade diferente também para o cenário que vocês estão criando, tá? Então tá aqui, eu fiz aqui uma parte com solo, fiz aqui os arbustos em volta e eu posso fazer também umas árvores. Vamos criar umas árvores? Tá vendo que não é necessário que você saiba desenhar totalmente perfeito, tá? Você vai utilizando formas geométricas para fazer isso. Vou colocar aqui, ó, alguns galhos nessa árvore, ó. E geralmente os troncos das árvores eles são meio irregulares, então você pode fazer isso de diversas formas, tá? Com os troncos mais retos, os troncos mais bifurcados. Então começam um de um lado e depois você pode fazer esse tronco se dividindo de novo. Fica tudo a critério de vocês na hora que vocês estiverem criando. Deixa literalmente a imaginação de vocês fluir. Pô, VC, mas eu não tenho muita imaginação. Então façam o seguinte, eu dou a dica para vocês de vocês simplesmente pegar e ver uma imagem, uma paisagem, certo? Se você não tiver condições, se você morar, por exemplo, na cidade, você não vai ver muita paisagem, né? Mas, pô, se você está vendo esse vídeo, significa que você tem acesso à internet. Então procurem cenários, procurem montanhas, procurem planícies, procurem muita imagem com relação à paisagem que vai te ajudar bastante, tá? Então eu vou colocar outra imagem, outro tronco aqui. Fiz ele mais torto, tá vendo? Não de propósito, deixei que fluir. Ó. O que eu falei, traços em cima de traços, é bem interessante você fazer isso. Ó. Aqui eu vou fazer e já acabo por criar outro.
Tá, esses troncos estão muito sem vida, VC. O que você vai fazer aqui? Primeira coisa, eu coloquei os troncos. Isso não significa que a folhagem desse tronco precisa ficar na frente dele. Então uns vão ficar atrás, outros vão ficar na frente. Eu vou fazer toda essa folhagem dessa forma, ó. Tá vendo? Da mesma forma que eu fiz o arbusto embaixo, tá vendo? E aí eu vou só dando a entender. Pô, VC, tá simplesão esse cenário. Parece cenário de livro de criança. Olha, é uma ótima ideia para você vender um cenário. Colocar e ilustrar livros de criança. Vocês acham que isso é pouco trabalho? Não, isso não é pouco trabalho. É um trabalho muito, muito difícil de se fazer. Você reproduzir as palavras de um livro não é fácil. Então, ó, eu vou colocar aqui como se fosse aqueles pinheiros. Ó. Então, formas geométricas de novo, tá vendo? Posso vir aqui e defino já algumas formas geométricas. Para quem nunca viu, eu vou colocar aí para vocês. Eu fiz uma vez um cenário baseado no Hora da Aventura. Vai ficar aí na descrição e vai ficar também aí linkado, aparecendo em algum momento do vídeo, tá? Para que vocês vejam. Eu fiz um speed art dele, que foi um trabalho que eu fiz, e coloquei ele para vocês verem. Ele é muito legal porque eu trabalho muito com isso. Ó, tá vendo que eu já fiz aqui meio que uma demonstração das coisas. Daí eu já vi alguns tutoriais da net que falam que esse tipo de árvore não existe. Eu falei, não existe, é claro que existe, as crianças desenham isso. Então, para uma criança, você pode e deve fazer esse tipo de nuvem, tá? Chama a atenção delas porque elas sabem que aquilo é uma nuvem, tá? Então é legal, quando você desenha para um público específico, convém que você entenda como que esse público enxerga as coisas. Isso é realmente muito importante. Tá vendo? Então eu faço aqui umas nuvenzinhas, tá legal. E agora, o que está faltando aqui no meu cenário? Está faltando alguma coisa. Eu vou colocar um tronco aqui no meio. Então eu vou pegar e colocar um tronco aqui. Depois eu apago o que tiver em volta. Vou colocar um tronco aqui. Como se fosse uma árvore decepada. Você até colocar esse tronco assim, ó. Tá? Assim. Vou colocar ele aqui. E para não dar um ar muito tipo assim, tá tudo um comido no outro. Não tá muito legal esse. Tipo, parece que tá tudo montado. Então eu vou fazer assim. Ó. Deixo aqui e aqui eu pego e faço uma outra parte pro tronco, ó. Tá vendo que ele sobrepõe e entra numa outra fase? Ó, ele vem e se completa dentro de um para o outro. Olha como ficou, legalzinho. Ficou bem top, gostei da ideia. E aqui a gente pode fazer outras coisas, tá? Então eu tenho já o meu cenário pronto. Pô, VC, que cenário zoado, na moral. Faz uma coisa decente pra gente. Você podia fazer uns desenhos mais bem feitos. Então é o que a gente vai fazer. Então a gente vai transformar esse desenho que vocês estão achando que é meio zoadinho para um desenho legal. Bom, eu vou selecionar aqui umas cores e vou colocar já para finalizar isso daqui. Eu vou selecionar um brush que ele desenha de uma vez, que é para facilitar isso na nossa vida. Então eu vou primeiro colocar aqui no chão, ok? Ó, legal, pintei o chão todinho, ok? Pintando todo o chão aqui. Tá vendo que eu tô pintando só com uma cor, tá? Bom. Beleza? Pintei só com uma cor. Tem aqui já a parte de baixo do meu chão. Depois que eu fiz essa composição, é muito importante que a gente faça esses testes, tá? Eu vou criar uma nova camada já aqui. Eu sempre crio uma nova camada para que eu possa mudar depois, a hora que eu quiser. Eu acho que eu vou selecionar esse verde aqui. Esse verde tá legal. É para fazer esses arbustos. Então, venho aqui no arbusto, vou jogar ele para trás. Ó. Faço aqui o arbusto. Tá vendo? E faço mais um arbusto aqui. Então, pinto tudo isso. Vai ficando interessante. Depois desse arbusto eu vou fazer todos esses outros arbustos que eu fiz aqui, ó. Não, lembra que eu falei que eu posso mudar a cor? Então eu vou fazer esse arbusto com uma cor,
ok? Ele vai ficar na frente desse. Estou selecionando. Aqui, pinto, faço outro gominho de verde, faço de novo aqui. Tá meio bugando, tô gostando, não gosto quando buga minha caneta não. Aí, agora sim. Tá vendo? Eu faço aqui, não tem problema se ficar um pouquinho irregular, depois vocês ajeitam. No caso deve ser algum bug que tá dando aqui. Isso acontece muito, tá galera? Quem mexe com a internet sabe que às vezes o brush dá uma bugada. Bom, beleza, é a internet, né? Foi uma ilustração digital. Beleza, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção, apago. Já tenho aqui os arbustos, né, que eu falei pra vocês, ó. Certo? Sem isso, ó como ele já tá surgindo aqui, só com as cores que a gente já tá colocando. Eu vou colocar... não sei quem já jogou Minecraft por aí. Se tiver alguém que já jogou Minecraft, seria legal falar aí pra mim, tá? Eu vou colocar um azul um pouquinho diferente. Vou colocar esse azul aqui. Assim. Deixando um pouquinho mais claro. Assim, beleza. Eu venho colocar pra trás desse arbusto e vou colocar esse arbusto aqui. Tá vendo? Pronto, daí eu venho e simplesmente posso fazer assim, ó. Tem gente que não sabe fazer isso. Vem com um laço, ferramenta de laço. É o atalho do teclado L. Os artistas e ilustradores, eles usam muito atalho, tá? Que é realmente muito importante pra gente, facilita muito. A gente tem que ficar procurando alguma coisa. Tá vendo? E simplesmente vem aqui depois, aperto o balde e carrego tudo. O balde é... Engraçado falar balde, né? Quando a pessoa não entende. O balde é o balde de tinta que tem aqui. Esse daqui, essa ferramenta aqui. Ok? Pronto, fiz os arbustos aqui. Tá vendo? Agora, eu vou pintar essa árvore de branco. Meio que branco, né? Eu não vou usar branco, não. Tem outras coisas que eu posso usar. Mas eu vou usar um branquinho aqui. Esse daqui. Só para você ver a diferença de uma tonalidade para outra. Eu vou dar um Ctrl aqui. Vou mudar aqui a tonalidade desse coisa para você ver que não é um branco. Não tá funcionando. Agora foi. Tá vendo? Esse é meio que um branco, mas é um meio esverdeado, que eu vou mudar depois, vocês vão ver qual é a diferença do branco, tá? Ó, eu vou fazer na árvore toda aqui. Tá vendo? Ficou muito top. Depois eu venho, faço a mesma coisa do outro lado. E pinto tudo. Lembrando que você pode sempre consertar apagando. Então a gente intercala muito, ó, peguei a ferramenta errada aqui. Então você intercala muito de brush, que é o pincel, para borracha, que é o E, certo? Então brush, eraser, que é a borracha em inglês, né? E você vai intercalando isso se você não estiver satisfeito com o resultado do teu traço. Então você vem, intercala e sempre trocando, porque senão você vai ter que sempre vir aqui, ó, carrego, faço, carrego, faço. Senão eu venho aqui e simplesmente clico E, clico B e vou mudando isso. Isso eu tô falando para quem não tem muita experiência com digital, tá? Quem tiver, legal. Essas dicas são desnecessárias. Bom, depois que eu fiz a árvore, tá vendo que eu fiz aquela coisa, eu posso fazer duas coisas, que é mudar a tonalidade da árvore, certo? Vem aqui, ó, procura um verde um pouquinho diferente para essa árvore, para o fundo dela. Pode ser o arbusto eu usei essa, pode ser esse daqui. Então venho aqui, ó, ele tá um pouquinho diferente, deixa eu ver se tá, né? Ó, tá um pouquinho mais escuro. Então eu venho aqui, ó. Posso vir aqui. Pronto. E faço a mesma coisa que eu fiz, ó. Venho aqui com laço. Seleciono só a parte que eu quero.
Vocês estão vendo que o meu laço está demorando para acompanhar? Isso tem a ver com a placa de memória de vocês e tem a ver com a placa gráfica. Isso atrapalha pra caramba o artista se não tiver tomar cuidado também com esses hardwares. Não adianta nada se tem uma mesa digitalizadora se um hardware não acompanhar bem isso, tá? Então pronto. Outra coisa que é legal, ó, eu tenho a árvore, eu fiz a sobreposição aqui, então eu vou pegar, fazer a mesma coisa aqui e sobrepor a árvore aqui, ok? Sobrepus a árvore. Tá legal, tá muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar e vou dar um toque para essa árvore aqui. Eu quero me deixar um pouquinho mais amarela. Vamos colocar assim, ou essa daqui. Deixa eu ver o que eu passo. Acho que eu vou fazer com esse amarelo aqui, ela. Vai ser assim. Um amarelo meio verde, né? Meio limão, vamos dizer assim. Lima, né? Opa, bugou. Ó, o pincel é muito importante, ó, que você teste ele antes, porque você tem que dominar ele bastante. Então tem hora que o pincel ele buga e ele aparece ele inteiro, assim, como se ele não tivesse com uma ferramenta de Paint Pressure que chama. Ó, eu venho, seleciono, ok? Ó, bem legal. Pronto. Terminado aqui a árvorezinha, o que eu vou fazer? Eu vou pintar o fundo, ou então vou fazer essa parte aqui. Essa parte aqui eu vou colocar um verde bem escurão, que isso tudo vai ser como se fosse uma montanha. Uma montanha seria legal pegar ela, esse daqui, e tentar deixar ela mais focada para um cinzão, certo? Ó, vai ficar legal aqui. Vamos colocar isso para trás. Jogo ele todo para trás. Ó, tá vendo? Faço aqui. Sabe aqueles pinheiros? Ó, ainda não tá legal. Vou usar a tonalidade dele normal que eu fiz. Tá melhor. Tá vendo que a escolha da cor ela é muito importante também na composição da cena. Bom, tá feito. Olha isso. Agora eu venho de novo com o balde. Tudo isso daqui vai virar a mesma cor. Certo? Tá feito. Já gostei da tonalidade que eu dei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um fundo para esse céu aqui. Vamos colocar um céu legalzinho. Esse é um céu bem diferente. Eu posso pintar ele todo. O mais claro possível, talvez. Aqui é o meu celular que tá vibrando. Peço desculpa por isso, tá? Tá vendo? Tentei ele dar uma tonalidade meio que como se o tivesse num pôr do sol, mais ou menos. Fica legal. E depois eu venho aqui com mais clarinho e pinto a árvore. Vamos ver como vai ficar. Outra dedo, porque eu acho que eu selecionei bem a cor. Pronto, então eu pego, deixo isso aqui um pouco mais escuro. Mudo um pouquinho a tonalidade. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Esse. É isso, tá legal. Beleza. E agora vem na... Oh, meu Deus do céu. Tá bom, não tem problema. Venho aqui e faço as árvores. As árvores não, as nuvens. Com outra tonalidade, é claro. Tá vendo que, ó que ela muda pouquinho na nuvem? Ó, façam assim que vai ficar legal. Tá vendo que o foco do desenho, quando é para criança, ele é um pouquinho diferente? Pronto. Agora eu vou só tirar para vocês terem uma noção como o desenho ficou só com a base de cores que a gente colocou, tá? Ó. Pô, vai ser simplesão. Sério, você podia fazer um desenho mais top pra gente aprender. Vocês vão ver que eu vou alterar tudo isso e depois vocês vão querer saber na próxima aula, tá? Eu só tô mostrando pra vocês como que vocês podem inserir o desenho de vocês. E espero que vocês estejam tentando imaginar como que tá esse cenário. Porque a próxima dica vai ser muito importante para o próximo cenário para vocês, tá?
Então, essa aula vai ficando por aqui, para que vocês aprendam um pouquinho. Mas eu quero um exercício de vocês agora. Vocês estão vendo a base do desenho que eu estou usando, né? Vocês viram o cenário que eu criei até o momento. Então eu vou lançar um desafio para vocês. Mas não é um desafio que vai aparecer em live nem nada disso. É um desafio que vai ser usado somente lá no nosso grupo do Facebook. Então vocês, para participar desse desafio é simples. Eu quero que vocês comecem a utilizar isso daqui, certo? Eu vou colocar o arquivo base, esse arquivo aqui, sem nada por trás, certo? Sem essa parte aqui. Vai ser assim. E eu quero que vocês criem e deixem esse cenário mais bonito do que ele já está, entendeu? Que eu acho que tá bonito, tá? Se você tá achando que não tá bonito, vai dar um rolê no Braz. Então é isso daí. Tô contando com vocês, tá? A partir do momento que saiu essa aula, vai sair automaticamente também lá no nosso grupo do Facebook. VC Conectado, vai estar na descrição o grupo. Você dá uma olhada nesse cenário e tenta fazer alguma coisa em cima dele. Galera que não tem condições de fazer esse tipo de pintura digital, peço desculpa, mas esse realmente é um foco pra gente, tá? Se você tiver condições de imprimir esse desenho e depois, sei lá, usar uma tinta, usar uma caneta, eu vou colocar as duas vertentes, tá? Vou fazer assim, ó. Eu vou deixar esse disponível para quem quiser pintar a lápis, tá? E esse daqui para quem quiser inovar e fazer alguma coisa em cima dele, tá? Mas é essa a base. Eu não vou comentar se não estiver usando essa base. Tá? Pode fazer o cenário da China mais top de todos. Eu não vou comentar, vou comentar somente desse desafio, beleza? Então tá combinado. Próxima terça-feira a gente vai continuar esse cenário e estou contando com a presença de todos vocês. É isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um super abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!